que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, querido, na verdade, é uma palavra que o Senhor falou comigo ontem de manhã, lá na imersão. Eu não ia pregar o que eu vou pregar agora. Quando o pastor Fábio, me incumbiu de estar compartilhando a palavra, o Senhor falou, na época eu estava com algo no meu coração, e eu ia falar algo com os irmãos, mas chegamos na imersão na sexta-feira, o Espírito começou a me incomodar com algo, e no sábado, no nosso momento, ali do devocional, ali com o Senhor começou a falar comigo. Porque eu não sei se você sabe, nós estamos debaixo de uma palavra. Quantos sabiam disso? Quantos não sabiam? Quantos não querem brincar? Não faça isso, não levante. Eu fico altamente magoado. Mas você sabe, nós estamos debaixo de uma palavra. Projeta para mim, Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Nós vamos falar esses versículos, irmão, até esse versículo se tornar uma realidade na sua vida. Você sabe, é assim que nós lemos a Bíblia de maneira certa, sabia? Você sabia como é que você lê a Bíblia? Não é começando de Gênesis, de Mateus, e não. É quando você lê a Bíblia deixa de ser Bíblia e você deixa de ser quem você é e passa a ser aquilo que você está lendo. Aquilo é a maneira correta de você ler a Bíblia. Então nós vamos ler isso até que isso seja internalizado dentro de você. Porque essa é a palavra do Senhor para nós. Olha o que diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. 2024, querido, é o ano das portas abertas. Fala para o seu vizinho, fala: 2024 é o ano das portas abertas. Quantos creem nisso? E você sabe, isso é maravilhoso, irmãos. Olha para cá. Porque porta aberta, irmãos, não é um processo. Os irmãos sabem, na vida cristã, você tem experiência e você tem processo. Processo é algo como a transformação da sua alma. É um processo, é um caminho que você vai passar. Leva tempo para que você possa reformular, para que você possa abrir mão da velha criatura. Isso é processo. Mas a Bíblia também fala de experiências. E você sabe, porta aberta aponta para experiências. Então você sabe, você está do lado de fora, está um clima, está um ambiente, está uma iluminação, está uma temperatura. Quando você cruza a porta, você muda. Você vai para um outro lugar, um outro ambiente, uma outra iluminação. É assim ou não é? Instantaneamente. E é isso que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida nesse ano de 2024. As portas vão se abrir sobre mim e sobre você. Agora você sabe o que é interessante? E foi o que o Senhor começou a falar comigo lá no jejum. É que quando nós ouvimos isso, assim como você, eu tenho certeza, se eu te conheço, nós abraçamos essa palavra e nós pensamos apenas nas portas naturais. É assim ou não é? Então você pega a palavra, é o ano da porta aberta, você fala: agora vem. Como o pastor domingo passado falou da porta da esperança, amém? Fala: agora vem, esse ano Deus vai abrir a porta, eu vou ser promovido. Esse ano Deus vai abrir a porta, eu vou comprar um carro. Esse ano Deus vai abrir a porta, eu vou comprar uma casa. Esse ano Deus vai abrir a porta, eu vou casar. Esse ano Deus vai abrir a porta, algo vai acontecer, sim ou não? E nada de errado nisso, Deus de fato vai fazer. Mas eu estava lá orando e o Senhor falou comigo que na verdade, esse ano, as principais portas que Ele vai abrir na minha vida e na sua vida são portas sobrenaturais. E é por isso que eu quero pregar sobre isso hoje. As portas abertas, ou as portas que são abertas, quando nós movemos no Espírito. Você sabe, esse é o nosso tema no semestre. No jejum de 40 horas, o que nós vamos falar vai ser sobre isso. Movidos no Espírito, cheios do Espírito. Porque na verdade, irmãos, esse é o segredo da vida cristã. Não tem ministério, não tem vida cristã sem ser cheio do Espírito. Jesus começa o ministério dele sendo batizado e cheio do Espírito. A igreja primitiva começa o grande comissionamento como? Se batizando e sendo cheio do Espírito. O apóstolo Paulo cai do cavalo, tem uma experiência com o Senhor, mas antes dele começar a fazer missões, Barnabé tem que chegar, pôr as mãos e transferir o Espírito. O segredo da vida cristã é mover no Espírito. E quando nós movemos no Espírito, o Espírito Santo
abre portas sobrenaturais na minha vida e na sua vida. E é algumas delas que eu quero falar com você nessa noite. Quantos querem ouvir? Fala amém. Pergunta para o seu vizinho se ele quer ouvir. Aleluia. Misericórdia, é 7:29 mesmo? E o Senhor me dê graça. A primeira porta, irmãos, olha para cá. A primeira porta sobrenatural, que é aberta para você, quando você é cheio do Espírito, ou quando você move no Espírito, é a porta dos céus. Projeta para mim, Mateus capítulo 3, verso 16. Mateus capítulo 3, verso 16. Eu quero ler 2 textos com os irmãos, para os irmãos verem a relação que existe entre ser cheio do Espírito e céus abertos. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 3, verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo sobre ele. Olha só que coisa interessante, você conhece a história? Ou não, né, Felipe? Mas você conhece a história? Aqui é o batismo de Jesus. Jesus chega ali no Rio Jordão, João Batista está lá batizando as pessoas, ele vê Jesus, Jesus chega e fala, olha, eu quero cumprir a lei, eu preciso ser batizado. João Batista então batiza Jesus. Ao sair da água, acontece 2 coisas com Jesus. Ele tem céus abertos e ele é cheio do Espírito. Agora olha esse segundo texto que eu quero ler com você. Projeta para mim, Atos capítulo 7, verso 55 e 56. Olha que coisa interessante. Atos capítulo 7, versos 55 e 56. Esse texto conta a história de um homem de Deus chamado Estevão. Olha o que diz a Bíblia. Atos capítulo 7, versos 55 e 56. A Bíblia diz o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Você sabe, a Bíblia relata 2 homens que viram céus abertos. E tem uma característica em comum nas 2 únicas ocasiões que isso aconteceu. Quais foram? Quais foram? Diga assim comigo: cheios do Espírito. Não foi isso? Lá em Mateus 3, a pomba veio, que era quem? O Espírito Santo de Deus, e encheu Jesus e os céus se abriram. Agora aqui Estevão está às portas de ser apedrejado. E qual que é a característica que a Bíblia dá para ele no início do verso 55? O que a Bíblia fala? Estevão cheio do Espírito Santo. Quero dizer para você, quando você move no Espírito, o céu se abre sobre você. E essa é a principal porta que você precisa ter na sua vida. Você, jovem, você não precisa ter porta financeira para casar. Você precisa ter céus abertos. Então você vai ver o que Deus vai fazer. Nos seus negócios, você não precisa ter estratégia certa. Você precisa ter céus abertos sobre a sua vida. Mas você sabe como é que os céus se abrem? Quando você move no Espírito. Porque quando você é cheio do Espírito, os céus se abrem sobre você. Você sabe o que significa ter céus abertos? Céus abertos significa você viver debaixo do favor. Você sabe, não é maravilhoso, irmãos, quando nós andamos e convivemos com pessoas que são altamente favorecidas? Irmãos, isso é poderoso demais. Tudo que nós precisamos é de favor. Hoje, eu estava conversando com um irmão depois do culto, e ele estava me contando um testemunho. E eu fiquei muito feliz, porque eu tinha conversado com esse irmão antes de eu viajar. Eu estive em Goiânia esses dias, e antes de viajar, conversando com esse irmão, ele estava numa angústia terrível, um contexto e uma situação, porque ele precisava de um lugar para se mudar, e a porta não abria, e não tinha perspectiva, e parece que Deus não ia mover, e aquilo estava causando uma angústia muito grande. E eu fui conversar com esse irmão, e estava lá orando, e de repente Deus me deu uma palavra de sabedoria para ele. Falei: irmão, você precisa de céus abertos. Ele olhou para mim e falou: não, eu preciso de uma casa aberta. É verdade, ele falou: eu preciso de uma casa aberta.
Falei, ouve a palavra do profeta. Você precisa de céus abertos. Ele abraçou a palavra. Eu esqueci. Fui para Goiânia. Voltei. Preguei de manhã. Oramos. Aquela coisa. Acabou o culto. Ele falou, preciso falar com você. Falei, fala, ué. Você precisa falar, fala. Ele falou, tem um testemunho para te contar. Falei, então conta. Ele falou, você não vai acreditar. Eu falei, se você falar, eu acredito. Acredito. Ixi, na hora. Ele falou, Deus abriu uma porta. Falei, é mesmo? Como assim? Ele falou, lembra que você falou? Eu falei, não lembro não. Aí ele me relembrou, porque eu não lembrava. Ele falou, lembra aquele dia? Eu falei, não, o dia eu lembro. Eu não lembro o que eu falei. Ele falou, mas então, você falou, tal, pá. Ele falou, então, você acredita? Um irmão tem uma casa. Ele precisa de alguém de confiança para morar na casa, cuidar da casa. Adivinha quanto ele vai pagar na casa, irmão? R$0. R$0. Ele falou, o irmão veio me procurar. E falou, mano, tem tempo que eu estou querendo falar com você. Você não quer morar lá, não? Ele falou, Deus abriu a porta. Eu falei, não, Deus abriu o céu. Deus não abriu a porta, Deus abriu o céu. Porque quem tem céus abertos, quem move no Espírito, o céu se abre. E o sobrenatural acontece. O favor se manifesta. Você entende isso, querido? É isso que eu e você precisamos. Irmão, nós vamos falar esse semestre inteiro sobre mover no Espírito. Sabe por quê? Não é para você cair no negócio da mortal, soltar Hadouken. Ainda que você pode fazer isso, dar uns taturugas. Tem uns que fazem uns negócios estranhos. Se você fizer meme, é pecado. Se você ficar fazendo meme meu, Jeová vai te pegar. Jeová vai te pegar. Eu estou falando, não é brincadeira. Olha para cá. Então você está entendendo? Mover no Espírito, irmão, não é só para ter essas experiências. Mover no Espírito é para que o céu se abra sobre você. Jesus, cheio do Espírito, os céus se abriram. Estevão, cheio do Espírito, a porta do céu destrancou. E aí acontece algo maravilhoso, irmãos. Porque quando nós temos céus abertos sobre a nossa vida, além de nós andarmos debaixo do favor, nós começamos a manifestar características que são de lá e não daqui. Presta atenção. Não vou ler por conta do meu tempo, mas acredite em mim. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia fala que depois ele viu os céus abertos, foi apedrejado, ele está lá desfalecido. Sabe qual foi a oração que Estevão fez? Para quem tinha atacado pedra nele? Depois você lê lá. Ele orou e falou, Senhor, não atribua a eles o que eles fizeram comigo. Não impute sobre eles pecado pelo que eles acabaram de fazer. Parece Jesus, sim ou não? Não foi Jesus que estava sendo crucificado? Qual foi a oração de Jesus? Senhor, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Você sabe, quando você tem céus abertos, movido pelo Espírito, você começa a manifestar atributos do céu. Sabia disso? Você sabia que tem coisa que não é da terra? É por isso que você tem tanta dificuldade. Você quer ver uma? Vou te dar um exemplo. Unidade. Oh, meu Deus do céu, vou até beber água. Mas eu tenho certeza que é só na mente. Só lá, né, filho? Meu Deus, irmão, você prega, você ensina, você ora, até a orelha bater palma, o canto da boca espumar. Você vai, dá um seminário, dá 21 técnicas, por que precisa? E o cara, não sei. Oh, Jesus, que angústia. Nossa, que coisa. Sabe por que é tão difícil? Porque não é daqui. Aqui só tem conveniência. Enquanto convém, estou junto. Quando não convém, estou separado. Mas você sabe um negócio? Presta atenção, olha para cá. Olha o que o Senhor falou comigo ontem. Uma das características da igreja primitiva, diz a Bíblia, lá em Atos 2, 42 em diante, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Só que sabe um negócio interessante? Deus falou comigo, eu nunca tinha ouvido isso. Quem disse que eles já se conheciam antes? Quem garante que eles eram amigos? E era muita gente. Porque num dia Pedro pregou 3.000, no outro dia 5.000. Era uma galera. Será que todo mundo era amigo? Será que todo mundo já se conhecia? Será que todo mundo já tinha um grupo de WhatsApp? A gente compartilha, troca. E aí a gente é amigo. A gente mora no mesmo condomínio. Mas é interessante, a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Sabe por quê? Porque todos eram cheios do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, você não tem dificuldade em ser um.
Quando você é cheio do Espírito, você não tem dificuldade de estar conectado com quem Deus colocou na sua vida. Quando você é cheio do Espírito, Deus abre o céu, a porta é aberta, e você então simplesmente permite ser conduzido. Por isso a primeira porta que o Senhor vai abrir, quando você move no Espírito, é a porta dos céus. Céus vai ser aberto sobre você. Irmãos, nós temos tantas coisas para conquistar, irmãos. Tantos alvos, no jejum de 40 horas nós vamos compartilhar sobre isso, nós vamos orar sobre isso. Mas você sabe, a principal característica para que isso aconteça é nós vivermos conectados, unidos. Mas para nós vivermos unidos, nós precisamos de céus abertos, porque a unidade não é daqui. Mas para os céus se abrirem, nós precisamos ser cheios do Espírito. Irmão, é impressionante, isso é uma estatística. Todo problema que nós temos que resolver com alguém que não quer estar junto, você vai fazer uma investigação CSI na vida do cara, o cara está mais frio do que o Alasca. Mas o Espírito não fala com ele há 26 anos, e ele só tem 12. Ele está devendo muitos anos lá. É só você investigar, porque não move. Como não move, céu não abre. Como o céu não abre, eu não manifesto o comportamento do céu. Você sabe, Estevão não falou para o Senhor não imputar pecado porque ele gostava dos caras. Ele falou porque ele viu o céu aberto. Quem viu o céu aberto, irmão, as outras coisas se tornam pequenas. Quem é cheio do Espírito e vê o céu aberto, fala, o que é uma pedra? Pelo amor de Deus. Agora tem gente que fica perdendo tempo com isso. Vê o céu aberto, irmão. Você vai ver que as outras coisas vão perder a graça para você. Essa é a primeira porta. Diga assim comigo, porta dos céus vão se abrir quando eu mover no Espírito Santo. Amém? Os irmãos estão comigo? Vê se seu irmão está aí do lado, está comigo aí. Vê se ele está com cara de quem está prestando atenção. Segunda porta, olha para cá. São 6 portas, ok? Pra você não ficar agoniado, ansioso. Quantas portas são? Vai que é 30. Esse cara vai ficar até sexta-feira aí. São só 6, ok? Nós já vamos para a segunda. A segunda porta sobrenatural, que é aberta diante de nós, quando nós movemos no Espírito, é a porta do reino. Projeta para mim, Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos capítulo 14, verso 17. Olha o que diz a Bíblia. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Segunda porta sobrenatural que se abre na minha vida e na sua vida quando você move no Espírito é a porta do reino. Jesus diz que o reino está dentro de mim e dentro de você. Mas existe uma chave para destrancar ele. Você sabe, o reino de Deus não sai de dentro de você, mas ele pode não se manifestar. Entende isso? O reino de Deus não sai de dentro de você se você nasceu de novo, mas ele pode estar aí e estar inativo, inoperante. Não move, não acontece. Você sabe, irmãos, nós vivemos uma época onde as pessoas têm tido assim, irmãos, o que eu tenho recebido de mensagens e pedidos de SOS, socorro, de irmãos que estão assim com crises horrorosas de ansiedade, inseguros. No domingo antes da minha viagem, no dia 14, eu estava aqui, preguei só no culto da manhã nesse dia, preguei aqui para os irmãos, depois que acabou o culto, uma pessoa me procurou e falou, eu quero que você ore porque eu não consigo mais sentir alegria. Não tem nada que eu faça que me faça ficar feliz, nada. Já viajei, já comprei coisas, já vendi coisas, eu preciso sentir alegria. Eu falei, você não precisa sentir alegria, eu falei, você precisa mover no Espírito, porque quando você move no Espírito, a porta do reino se abre, e quando o reino se abre, a Bíblia diz, paz, justiça e alegria fluem de dentro de você. Você sabe, irmãos, esse é um tempo onde muitas pessoas, como eu disse, têm vivido aquém da vida que o Senhor planejou. Por que tem vivido assim? Porque não tem aberto a chave do reino. Aí vive sem alegria. Eu vou falar um negócio para você, irmão. Se você vive a sua vida cristã sem alegria, qualquer hora dessa você troca ela por qualquer coisa. É isso. Sabe por que pessoas saem? Porque é uma angústia ser crente. Vamos ser franco, irmão. É ou não é? Se você não sente alegria, não é.
Se você não sente alegria em viver um relacionamento com o Senhor, o que você faz? Você larga. Você fala, quer saber disso aqui não? Mas hoje eu estou aqui para falar da parte de Deus para você. Deus vai abrir uma porta sobrenatural nesse tempo na sua vida. E você vai ver o reino de Deus que está dentro de você se manifestar. Você está entendendo? Não vai ser só portas naturais, mas portas sobrenaturais vão se abrir diante de você. Você vai andar no meio das circunstâncias, no meio da adversidade, em paz. Você sabe, essa é a promessa de Deus para mim e para você. A Bíblia diz lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 7 e 8, a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede, ultrapassa, transcende toda a compreensão humana, essa paz, ela vai guardar o que eu penso e o que eu sinto, que é a minha mente e o meu coração. Olha que coisa. Agora, sabe quando isso acontece? Quando você está cheio do Espírito. Você já teve experiência de ficar cheio do Espírito alguma vez na sua vida? Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de que é alguém que ficou cheio do Espírito alguma vez na sua vida. Não, tem uns, não sei, né? Olha para ele, vê se ele tem cara de alguma vez, pelo menos uma vez na vida, ele foi cheio do Espírito. Olha para cá, presta atenção, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Faz o teste. Nesse dia que você foi cheio do Espírito, você ficou preocupado com o que você tinha que fazer no outro dia? Nesse dia, naquela hora que você estava ali cheio do Espírito, você estava preocupado com as angústias que te atormentam no dia a dia de sua vida? Estava preocupado? Você estava lá, xarabacá, e boleto, jabarabacá, tarado, meu Deus, amanhã, xerebecá. Você estava assim, sim ou não? Não! Sabe por quê? Porque quando você é cheio do Espírito, a porta do reino se abre. O reino se manifesta na sua vida. Você é tomado de uma paz que você não consegue explicar, você só consegue sentir. No meio da angústia, no meio da tribulação, você está dando risada, e alguém fala, você é louco. Você fala, é verdade, deve ser mesmo. Mas há um reino fluindo de dentro de mim, e esse reino não me deixa ficar triste, esse reino não me deixa ficar abatido. Sabe por quê? Porque eu estou movendo no Espírito. Esse ano, Deus vai abrir as portas do reino dentro de você. Você vai parar de andar com essa cara do zangado. Lembra do zangado, do 7 anão? O cara acorda, pareceu que amarrou a mãe atrás do toco. Pelo amor de Deus. Não, ajuda. Move no Espírito, cidadão. Não. Tem gente que aparece. Deus que me, eu não sei o que ele teve, o que ele sonhou à noite. Deve ter sido um pesadelo daqueles pesados. O cara já acorda rosnando. Fala, misericórdia. Sai daí agora, no nome de Jesus. Deus vai abrir. E você vai desfrutar de reino de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Terceira porta. Porque hoje eu quero orar com você. Irmão, de manhã foi um avivamento aqui. Fala um negócio para você aí. Deus vai mover no final aqui. Você vai orar, você vai ser cheio do Espírito. Você vai ver a farofa que vai rolar aqui. Deus vai dar um sapeca aqui e você vai ver o negócio pegar fogo. O negócio vai esquentar aí. Cutuca seu irmão, fala para ele estar preparado. Cutuca o outro lado, fala para ele estar preparado. Então vai aquecendo aí agora. Amém ou não? Você sabe, eu gosto de pregar para uma igreja avivada. Se for para eu pregar para ninguém falar comigo, eu prego no Zoom. Porque no Zoom ninguém fala nada, só tem umas palminhas subindo agora. Entendeu? Então aqui nós estamos avivados. Amém ou não? Dá um glória a Deus. Você não entendeu? Dá um glória a Deus. Aleluia, está começando a entender. Até o final você vai decolar aqui. Olha aí. Terceira porta sobrenatural que vai ser aberta quando você move no Espírito. A porta da sabedoria. Você sabe, irmãos, nesse ano, nas portas abertas, você e eu vamos precisar muito de sabedoria. Muito. Irmãos, tem uns irmãos que estão fazendo as perguntas de Enem para mim, que eu falo, não é possível você estar fazendo isso aqui. E não é pergunta sobre o trilho, sobre a Bíblia. Ele me conta um contexto da vida dele, fala, e aí? Fala, e aí, mano, sei lá. Oi, sério, se você não sabe que estava lá, você acha que eu sei? Nós precisamos de sabedoria, irmãos. Você está entendendo? Agora presta atenção, olha para cá. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é natural. Sabedoria só Deus pode te dar. Você não encontra sabedoria em cursos. Você não encontra sabedoria em técnica. Você não encontra sabedoria em meios naturais. Uma porta sobrenatural precisa se abrir
para que você receba sabedoria. A Bíblia diz, eu não tenho tempo de ler com você, mas lá em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 até o 12, a Bíblia conta a história de Salomão. Você sabe, a Bíblia diz que Salomão não teve ninguém tão sábio quanto ele, nem antes, nem vai ter depois, é o que está escrito lá. 1 Reis, capítulo 3. Tirando Jesus, o homem foi o cara. Você sabe um negócio interessante? Ele não adquiriu aquilo somente com os conselhos do pai dele. Ele não adquiriu aquilo por causa das observações que ele fazia no reino. Ele adquiriu sabedoria recebendo, movendo em Deus. Você sabe, diante dos desafios do ano das portas abertas, Deus quer te dar sabedoria. Só que a sabedoria ela vem quando você move no Espírito. Tem gente que fala, preciso de sabedoria. Eu falo, glória a Deus. Som. Desliga isso aqui não, mano. Em nome de Jesus. Minha voz já... Aleluia. Fui eu que desliguei, né? Aleluia. No ano das portas abertas, você vai precisar de ter muita sabedoria. Só que é Deus que vai te dar, como eu disse. A sabedoria, ela é diferente do conhecimento. Vou te dar um exemplo, você nunca mais esquecer. Você saber qual a diferença entre sabedoria e conhecimento. Você nunca mais vai esquecer, presta atenção, olha para cá. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Você sabia que tomate é uma fruta? Se você for numa aula qualquer aí de culinária, hortaliça, sei lá o que você vai descobrir. Eu não sabia, para mim era um legume, não é uma fruta. Isso é conhecimento, você aprende. Agora, sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta, mesmo sendo uma fruta. Entendeu isso? Ninguém ensina, não pode pôr. Por quê? Não sei, mas não põe. Está entendendo? Sabedoria. Conhecimento você adquire. Sabedoria você recebe. Mas quando eu recebo? Quando eu movo no Espírito. Quando eu movo no Espírito, a sabedoria vem. Você sabe, eu gosto de uma expressão que está descrita nos 4 Jesus, que a Bíblia diz que as multidões se maravilhavam com a sabedoria de Jesus. Quer que alguém se maravilhe com a sua sabedoria? Mova no Espírito. Quem é cheio do Espírito é cheio de sabedoria. Quem é vazio do Espírito é cheio de qualquer outra coisa, menos sabedoria. Você está entendendo? Quer ter sabedoria? Busca sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4 que o princípio da sabedoria é busque sabedoria. Você precisa buscar. Sabe como eu busco? Fluindo no Espírito, sendo cheio do Espírito. Eu nunca esqueci um testemunho que o pastor Wilson uma vez deu numa ministração dele. Ele fala, e ele atende muitos irmãos, todo o tempo. E ele fala que às vezes, né, alguns irmãos chegam com essas situações de vestibular para a gente. E chegam vários para ele. E ele fala que enquanto o cara está falando com ele está orando aqui, Senhor, o que eu falo? Senhor, como é que eu saio dessa? Senhor, o que esse cidadão está falando? Como é que faz? Aí ele começa, ele olhando para o cara, aquela cara ali, né, de paisagem, só que aqui dentro ele está lá, Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de instrução, eu preciso que o Senhor fale comigo. Você está entendendo, querido? E nesse ano de 2024, Deus vai abrir, e você vai ver uma porta de sabedoria sendo aberta diante de você. Diante das decisões que você vai precisar tomar, diante das circunstâncias que você vai precisar definir, Deus vai liberar sabedoria sobre a sua vida. Você não precisa de bons negócios, você precisa de boas escolhas. Sabia disso? Tem gente que fala, eu preciso de um bom negócio. Não, você precisa de boa escolha, porque a boa escolha vai virar um bom negócio. A sabedoria vem antes. Só que eu só tenho sabedoria quando eu movo no Espírito. Quantos estão entendendo? Fala amém. Aleluia. Misericórdia. 4ª porta. Vou correr aqui. 4ª porta, sobrenatural, que vai acontecer comigo e com você nesse ano de 2024, quando nós movemos no Espírito, a porta da conquista. Projeta para mim Atos, capítulo 17, verso 6. Irmãos, eu gosto demais desse texto. Nossa! Atos, capítulo 17, verso 6. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando:
estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Tem conquista que você só vai ter quando você transtornar aquilo que está impedindo o avanço da obra de Deus. Tem conquistas que você só vai ter quando estruturas malignas forem transtornadas, forem abaladas. Sabe, teu irmão, sabe aquele irmão que ele tem aquele mesmo problema há 78 anos? Ele já vem conversar com você, você sabe qual é o problema? É a mesma crise conjugal, a mesma. É o mesmo problema. É a síndrome da malhação. Muda os personagens, mas é a mesma história. Igualzinho. Né? A mesma. Nunca muda. Como diria meu filho, igual. E, né? Tá lá. Não conquista. Por que não conquista? Porque precisa abalar. Quero dizer para você, querido, o testemunho do inferno a meu respeito e a seu respeito, nesse ano de 2024, é falar, a igreja videira do Tatuapé, que tem transtornado aquela região, também está chegando aqui. É isso que vai acontecer com você. Lá na sua célula, lá na sua casa, lá no seu trabalho, movido pelo Espírito, você vai começar a transtornar. Você sabe, gente cheia do Espírito transtorna, sim ou não? Gente cheia do Espírito incomoda. Irmão, eu nessa viagem agora, eu reencontrei meu primeiro líder de célula, homem de Deus. E tinha muitos anos, talvez uns 8 anos, que eu não tinha tempo de qualidade com ele para conversarmos. E Deus foi tão bom que nós tivemos 3 dias com ele. 3 dias, e conversamos, relembramos histórias, e foi uma bênção. E aí uma delas que eu estava lá conversando com ele, irmãos, teve uma época, isso tem muito tempo, mas teve uma época da minha vida onde eu estava azedo. Já ficou azedo alguma vez na sua vida? Azedo, na época de célula, mesmo de célula. Satanás pegou eu. Nossa, voltei do Goiás forte agora, né? O capeta me pegou lá, e eu estava azedo na célula uma época. Aí cheguei na célula, eu não sei nem responder porque que eu fui na célula naquela época. Nem entendi, mas fui lá. Aí cheguei na célula, me lembro, e meu líder sempre foi um homem de Deus, E ele chegou, ele tinha um CDzinho, que era de uma banda chamada Vineyard. CDzinho da capa azul, escrito, vem, essa é a hora. Era esse o CD. A nossa célula naquela época não tinha YouTube, não tinha pendrive, tinha nada, tinha CD e uns microsystem, cabecinha de ET, desse tamanhozinho assim, ó. Você ficava, lembra desse microsystem? Era desse. Vocês é velho também, hein? Misericórdia, mas olha pra cá. E aí eu estava lá, irmãos, azedo, sabe? Um monte de coisa. E aí ele chega, coloca a música. E aí aquela música louvor começa. E ele fluindo no Espírito. E eu falando, misericórdia, essa música de novo. Ah, não. Pelo amor de Deus, essa música, de novo. E aí eu falando, para mim só, não. Já até acabou a unção dessa música. Sabe, uma música não acaba a unção, acaba a sua unção. A da música nunca acaba. Então quando você fica, essa música acabou a unção. Não, ela não perdeu não. É você que não está movendo no Espírito. Porque quando você mover no Espírito, irmão, você vai ver, as coisas vão ser transtornadas. Você sabe quem é cheio do Espírito transtorna. Mas quem é cheio do Espírito e transtorna, conquista. Você sabe, uma igreja de escravos, sem instrução, mas que era cheio do Espírito, transtornou e abalou o Império Romano, que era o maior império do mundo. Sabe qual é o segredo deles? Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Eu gosto desse texto porque a Bíblia diz lá que eles chegaram diante das autoridades, não mandaram um comunicado, não mandaram um WhatsApp. Gente, tem um pessoal aqui, como é que está a expressão lá? Chegar diante da autoridade o quê? Clamando pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Não, isso não era crente, né? Pelo amor de Zeus, pelo amor de qualquer coisa. Esse povo está mexendo com as nossas estruturas. Esse povo da videira do Tatuapé está abalando as nossas estruturas. É isso que vai acontecer com você. É isso que vai acontecer com a sua célula. Você vai mover no Espírito, as estruturas do inferno vão abalar, as estruturas malignas estão prendendo sua vida, seu casamento, seu negócio, sua célula, sei lá o que está prendendo, vai começar a tremer. E o testemunho a meu respeito e a seu respeito é: aqueles que estão transtornando lá, chegaram aqui. Você vai conquistar, irmão. Você vai conquistar. Fala para o seu vizinho, fala, você vai conquistar. Amém?
Aleluia. Pergunta para o seu vizinho: tem alguma área na sua vida que precisa ser transtornada nesse ano? Pergunta aí para ele. Tem alguma área na sua vida que precisa ser transtornada pelo mover do Espírito nesse ano? Pergunta aí. Aleluia. Quinta porta. Pessoal do louvor pode subir. Aleluia. Quinta porta e penúltima. Estou acabando já. Quinta porta que Deus vai abrir, sobrenatural, quando você move no Espírito, é a porta da frutificação. Atos capítulo 2, versos 40 e 41. Atos 2, 40 e 41. Olha o que diz a Bíblia. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, quando Deus estava falando isso aqui comigo ontem de manhã, fiquei pensando: se você move no Espírito, e você é usado por Deus, e você prega, e 3.000 pessoas se convertem, nós precisaríamos ter 10 cultos, do dia para a noite. Olha que problema bom para resolver. 10 cultos, 10 pastores, 10 redes. Olha que bênção. Sabe quando isso acontece? Quando tem alguém cheio do Espírito. Porque essa história começa como? Pedro cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito, irmãos, ele vê a porta da frutificação. Por que porta? Porque a frutificação não é você que está. Tem gente que pensa que a frutificação tem a ver com a performance. Tem gente que pensa que a frutificação tem a ver com o trabalho que ele está fazendo. Nada de errado em você fazer. Mas a frutificação não é fruto disso. 1 Coríntios capítulo 3, verso 7. Não precisa abrir. Depois eu vou te mandar. Preciso melhorar o esboço, irmãos. Que Deus falou comigo ontem. Eu estava na imersão, preguei de manhã, mas eu vou te mandar até amanhã, em nome de Jesus. Mas você sabe, a Bíblia diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 7. Não precisa abrir. Mas a Bíblia diz que quem dá o crescimento é o Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas eu e ele não somos nada. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Eu só plantei, Apolo só regou. O crescimento foi Deus que abriu a porta. Você sabe por que não aconteceu frutificação na sua célula? Porque você não entendeu que o segredo da frutificação é uma porta sobrenatural que Deus abre. Entende isso? O dia que você mover no Espírito, irmãos, você vai mover no Espírito, Deus vai usar você. E é uma pregação que muda a realidade da sua célula. É uma. É através de uma pessoa que abre uma porta e... Só que sabe como é que essa história começa? Cheio do Espírito. Minha primeira célula que eu liderei, estava relembrando isso lá também. Eu já contei o testemunho dela outras vezes para você. Me tornei um líder de célula. 3 meses depois, 80% da minha célula foi embora. Era bom pra caramba, né? Jesus. Mas bom que eu aprendi cedo, logo na primeira. Eu achei que o resultado, Aderbal, tinha a ver comigo. Achei que era eu que proporcionava o crescimento. E Deus falou: peraí, não é assim. Irmão do céu, fiz tudo que o manual ensinava. Fiz evento ponte, fiz a ponte do evento, eu fiz tudo, você imaginar. Evangelizei, desevangelizei. Sabe o dia que o negócio mudou? Me lembro. Eu morava num bairro que nós fomos lá, inclusive. Entrei para dentro do meu quarto. Falei: Senhor, eu não escolhi estar lá.
Eu não escolhi esses irmãos. Na verdade, eu nem sei quem são os novos irmãos. Eu estou tentando trazer, mas o Senhor já sabe quem é. Eu quero mover no Espírito, porque não fui eu que escolhi o Senhor. Foi o Senhor que me escolheu. E me escolheu para dar fruto. Não é o que está lá em João 15? Não foi você que me escolheu. Antes, eu. Mas escolheu para quê? Para ficar aqui debaixo dos caracóis, cabelo de Jesus? Não. Escolheu para quê? Para dar fruto. É Ele que dá fruto. Ele que traz a frutificação. Eu fui fluir no Espírito. Um belo dia estou na célula. De repente chega um cara. Ele estava assim no portão parado. Aí meu anfitrião me deu um toque. Eu cheguei. Falou: ó, tá acontecendo um problema aí. Eu falei: vixe. Quando eu conversei com ele, a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou assim: eu não sou louco. Você sabe quando alguém, a primeira frase que ele fala para você, sem te conhecer, é: eu não sou louco? Tem algum problema nessa história. Eu nunca tinha visto o cara na vida. Ele para, imagina o portão aqui, ele para, olha para mim e fala: eu não sou louco. Eu falo: meu Deus. Eu falei: eu que sou então, o que eu faço? Aí ele virou e falou: eu não consigo me mover. Não consigo. Eu não consigo andar e nem voltar. Eu só consigo virar para cá. Quero para dentro da casa. Eu falei: então entra. Ele entrou. Nasceu de novo naquele dia. E naquele dia Deus me ensinou uma lição. Eu planto e rego, mas se Ele não abrir a porta, não tem frutificação. Você precisa mover no Espírito, irmão. Quanto mais você move no Espírito, mais Deus te usa. E você vai ver frutificação na sua vida. Sexta porta e última. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Sexta porta. Aí é bênção tripla. Aleluia. Aí é de Deus. A sexta porta sobrenatural que vai se abrir na minha vida e na sua vida, e quando você move no Espírito, é a porta do sobrenatural. Sabe que tem uma porta do sobrenatural? Vou ler com você aqui. Atos capítulo 3, verso 1. Projeta aí, Atos capítulo 3, verso 1. Olha o que diz a Bíblia. Pedro e João, subindo ao templo para a oração da hora nona, 3 da tarde, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diante da porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Veja, o coxo queria uma porta natural. O coxo queria resolver um problema natural. Qual o problema natural? Falta de dinheiro. Essa era a porta que ele estava esperando abrir. Mas olha a porta que Deus abriu para ele. Continua lendo. Verso 4. Pedro, porém, fitando-o juntamente com João, disse: olha para mim. Olha para nós. Verso 5. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro, nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deus vai abrir portas do sobrenatural sobre a sua vida. Esse coxo queria uma porta natural, queria um emprego, porta, dando as portas abertas. Deus vai abrir um emprego. Era o coxo. A porta do tempo vai abrir. Vou lá ganhar moeda, aleluia. Mas ele não contava que 2 homens movidos do Espírito iam cruzar o caminho dele. Porque quando 2 homens movidos do Espírito cruzam o caminho de alguém, a porta do sobrenatural abre.
O coxo queria só algo natural, mas recebeu sobrenatural. Qual o segredo? Pedro e João deram o que eles tinham. O que eles tinham? Habilidade. Fala bem. Era isso que ele tinha? O que ele tinha? O Espírito Santo. Quando você move no Espírito, irmão, o sobrenatural abre, acontece. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Nesse ano de 2024, você vai ter testemunhos do sobrenatural na sua vida. Você vai ver Deus abrindo portas sobrenaturais que você jamais imaginaria que Deus poderia fazer. Esse coxo, irmão, ele nem sonhava mais em andar, talvez, porque ele já nem pedia mais isso. Ele só queria dinheiro. Ele já tinha abandonado. Mas quando a porta do sobrenatural abre, coisas que às vezes nós tínhamos abandonado, nós tínhamos que deixar de pedir, deixar de sonhar, deixar de pensar, Deus realiza e abre diante de mim e diante de você. Eu quero te perguntar, você quer porta do sobrenatural nesse ano 2024? Se você não quer, você está liberado, você pode ir. Deus vai abrir portas naturais. Eu ando as portas abertas. Mas Deus falou comigo ontem de manhã: eu não quero abrir só portas naturais, eu quero abrir portas espirituais, sobrenaturais. Você vai ver e descobrir que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Céus abertos, reino de Deus fluindo, sabedoria do alto, conquista, frutificação e sobrenatural de Deus. É isso que vai acontecer com você. Você quer receber nessa noite? Queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar agora.